Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa visão do futuro que é, no mínimo, fascinante. E não foi escrita por um autor de ficção científica, mas sim por um pensador do século XIX. Allan Kardec antecipou uma transformação a escala global, mas não do planeta em si, não de continentes ou oceanos, mas da própria alma da humanidade. É uma visão que nos convida a olhar para dentro em vez de olharmos para o céu. Vamos lá ver o que isto significa. E a análise começa logo com esta frase, curta, mas carregada de peso. Os tempos são chegados. Soa quase como um ultimato, não é? Dá uma sensação de urgência, de que algo monumental está prestes a acontecer. Mas chegados para quê, exatamente? Bem, e é aqui que as coisas ficam logo interessantes, porque a resposta desfaz todas as nossas ideias pré-concebidas. Esqueçam lá os filmes de Hollywood, os asteroides e as catástrofes. Não se trata do fim do planeta. O que esta ideia defende é algo completamente diferente. O fim de um mundo moral e o nascimento de um novo. Este é o ponto-chave de tudo. O que está a ruir, segundo esta visão, não é o chão que pisamos. É o sistema de valores que tem dominado o mundo. É o velho mundo, aquele que foi construído em cima do orgulho, do egoísmo, do preconceito. Esse mundo, sim, está a chegar ao fim. Pensei nisto como uma demolição de ideias, não de edifícios. Esta imagem ilustra muito bem a jornada. Segundo o texto, o nosso planeta passa por fases de evolução moral. Começou como um mundo de expiação, um sítio onde estar é, digamos, uma aprendizagem mais dura, quase um castigo, e o objetivo é chegar a ser um mundo feliz, onde viver aqui seja uma recompensa. E onde é que nós estamos agora? Pois é, exatamente no meio, em plena transição. Ok, mas como é que uma transformação desta magnitude acontece? A resposta proposta é um mecanismo que não é físico, é totalmente espiritual. Um mecanismo conhecido como a imigração dos espíritos. A ideia central é esta grande emigração. Mas calma, não estamos a falar de uma deportação em massa. É um processo que acontece de forma gradual, através do renascimento. Basicamente, os espíritos que insistem em viver no mal, na negatividade, deixam aos poucos de reencarnar aqui na Terra. E no lugar deles, começam a chegar espíritos mais alinhados com o bem, prontos para ajudar a construir algo melhor. E este ponto é absolutamente crucial, porque visto de fora, tudo parece igual. As estações continuam a mudar, as pessoas continuam a nascer e a morrer. A transformação não é um evento espetacular e visível. Está a acontecer silenciosamente, por baixo da superfície, a cada nascimento, com a mudança na qualidade espiritual da população do planeta. E isto traz-nos direitinhos à nossa era. Um tempo que é descrito como o ponto de encontro de duas gerações. Mas atenção! Isto não tem a ver com idade, mas sim com mentalidade. As forças do passado e as forças do futuro estão aqui, agora, a viver lado a lado e, claro, a entrar em choque. Esta tabela resume as diferenças de uma forma muito clara. De um lado, temos a velha geração, ainda muito apegada ao materialismo, movida pelo orgulho e pelo egoísmo. A sua base é a revolta, a negação. Do outro lado, em contraste total, temos a nova geração, que já nasce com uma tendência para ideias de progresso, com sentimento mais inato de fraternidade e com a inteligência e a razão como base. Certo. Se esta transição está mesmo a acontecer, então onde é que podemos ver os sinais? Bem, segundo o texto, eles estão por todo o lado. Só temos de olhar para os dois lados da moeda, para a destruição do que é velho e para o surgimento do que é novo. Os sinais do fim do velho mundo são naturalmente caóticos e sombrios. Fala-se em lutas terríveis, em calamidades, num aumento do desespero que leva a fenómenos como o suicídio e a loucura. É, no fundo, a resistência do velho sistema, que, ao lutar desesperadamente contra a mudança, acaba por acelerar a sua própria queda. Mas, e este mas é muito importante, ao mesmo tempo que isto acontece, também se veem os sinais de esperança. São como que os primeiros sons do novo mundo. Um sentimento de fraternidade global que começa a ganhar força, a queda de preconceitos antigos, um impulso geral para a união e para a cooperação entre os povos. E agora, uma previsão muito específica e, convenhamos, bastante arrejada. O texto, escrito lá no século XIX, apontava para o século XX como um momento em que esta nova geração se iria manifestar em toda a sua força, acelerando e muito toda esta transição. Então, no final de contas, para que serve toda esta turbulência? A visão é bastante clara. Transformar a Terra num lugar onde a justiça, a paz e a fraternidade não são apenas ideais distantes, mas sim a base da sociedade. E porquê? Porque a sua população será, na sua maioria, composta por espíritos que escolheram o bem. E agora, a pergunta que se impõe: mas porquê é que esta transição tem de ser tão difícil, tão cheia de conflitos? A resposta que é dada é profunda e sugere que a própria luta tem um propósito maior.
E este é talvez um dos pontos mais importantes de todos. O conflito, seja contra as dificuldades da vida ou contra o mal, acaba por forçar o crescimento. As lutas desenvolvem a nossa força moral, fazem-nos valorizar mais o que é bom e estimulam o nosso progresso espiritual. Sem elas, talvez ficássemos simplesmente estagnados. E assim, esta análise de uma profecia do século XIX termina com uma pergunta que é ao mesmo tempo muito pessoal e muito atual. Se estamos a viver neste ponto de viragem entre o fim de um mundo e o nascimento de outro, qual é o papel que cada um de nós desempenha nesta imensa transformação? Fica a reflexão.